E aí, meu amigão, como é que você está? Cara, eu estou bem. Agradecer vocês aí que estão assistindo a série de escatologia. Cara, a gente já está bem avançado, né? Nós estamos na parte da grande tribulação, na parte 2 da grande tribulação, tá? E hoje a gente vai continuar um pouquinho mais falando mais sobre o anticristo. Eu vou tocar um pouquinho mais numa versão também do Espírito Santo. E na próximo episódio a gente vai entrar no falso profeta, tá? Por que eu estou gastando um pouquinho de tempo com o anticristo? Para você entender as características que o anticristo tem, tá bom, pessoal? Muito bem, então vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a grande tribulação. Ainda a gente está tocando na primeira metade dos 3 anos e meio. A gente não entrou nos 3 anos e meio final. Algumas coisas que eu vou falar aqui é bem próximo já da segunda metade, mas ainda não é, tá bom? Então nós estamos dentro da primeira metade, tá bom? Então vamos entender aqui um pouquinho mais. O resumo do que a gente aprendeu, a gente falou que o mundo estava em caos, tá? Teve o arrebatamento, a economia estraçalhou, os exércitos se desmembrou, estava tudo um caos no mundo. Aí aparece um cara milagrosamente que promete resolver todos os problemas do mundo. Esse é o anticristo. E ele vai e engana muitas pessoas. Nós falamos isso no vídeo passado. Faz muitas promessas, algumas coisas ele consegue cumprir, outras é tudo papo furado, né? E isso aí é o anticristo, tá? Ele enganará muitos e nós falamos também que existirá duas bestas, né? A besta da terra e a besta do mar. A besta do mar é o anticristo e a besta da terra é o falso profeta. Nesse episódio a gente vai continuar falando sobre o anticristo. Eu quero que vocês entendam algumas coisas, então vem comigo. Bom, e o que a gente vai ver no vídeo de hoje? A gente vai ver que o Espírito Santo, na tribulação, a gente vai ver as teorias, tá? Eu dei uma teoria no vídeo passado, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. A primeira metade, os acontecimentos iniciais que vão acontecer nessa primeira metade, né? As primeiras cartadas do anticristo, o que ele vai fazer e o sistema político se formará. A gente vai falar muito sobre isso nesse episódio, tá? No próximo episódio já vou me focar no falso profeta, então vamos adiantando aí as coisas para não ficar tão difícil esse curso que nós estamos dando aí sobre a escatologia, tá bom, pessoal? Então vamos voltar um pouquinho no assunto Espírito Santo. No episódio passado você falou que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, beleza? E você falou também que existem pelo menos 4 razões das pessoas aceitarem Jesus, mesmo que não tenham o Espírito Santo. Sim, é verdade. Só que agora eu preciso falar para vocês que existem alguns pesquisadores que têm teorias muito interessantes sobre a questão do Espírito Santo ser retirado da terra. Na verdade é o seguinte, o Espírito de Deus ele está no mundo inteiro, em todos os lugares. Né? Não necessariamente que Deus tirou, ele não vai estar lá, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão que parece um pouco confusa, mas na verdade não é, tá? Então, continuando aqui, ó, o Espírito Santo sempre esteve presente desde a criação do mundo. Em Atos 2, apenas foi a manifestação da presença do poder de Deus. Tem gente que pega o Atos 2 e fala, é naquele momento de Atos 2 que teve aquela reviravolta, né, que começou a derramar os dons, ali que nasceu o Espírito Santo. Não, meu pessoal, o Espírito Santo existe desde o firmamento, desde a fundação de todas as coisas. Desde o início sempre teve Deus, Espírito Santo e Pai, sempre teve, tá? E eu vou dar alguns exemplos aqui que o Espírito Santo estava presente lá no Velho Testamento. Só que a diferença do Espírito Santo do Velho Testamento e do Novo é que a manifestação do Espírito Santo era mais individual, em pessoas especiais. A gente vai ver sobre isso aqui. Então vamos ver aqui algumas coisas. Qual que é a diferença da manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo? Simples, vamos lá? Primeiro, a atuação do individual e apenas com escolhidos. CP, quer dizer que o Espírito de Deus ele não falava com outras pessoas? Até que falava. Só que Deus ele tinha os seus eleitos e era com esses eleitos que ele trabalhava normalmente, tá? E eles eram profetas que estavam atuando com os outros. Então, por exemplo, se uma pessoa quisesse ouvir falar com
Se uma pessoa quisesse uma mensagem de Deus, era o profeta que dava. Não era igual hoje que a gente tem um contato direto com Deus, tá? Então tinha que ser através de profetas, então profetas inspirados, então era assim que funcionava. Então vamos citar alguns aqui. Por exemplo, Moisés. Moisés conversava diretamente com Deus, ele era uma pessoa espiritual, então o espírito de Moisés se comunicava com o espírito de Deus, tá? Então o Espírito Santo ele era mais individual, vamos dizer assim, atuava com pessoas escolhidas particularmente, tá? Por exemplo, Davi, né? Davi também tinha um contato muito grande com Deus e ele conversava com Deus através do seu espírito com o espírito de Deus, tá? Sansão, tá? Então o que eu quero dizer com isso? No Velho Testamento, o Espírito Santo já atuava? Sim, só que era de forma individual, para aquelas pessoas separadas que Deus, né, precisava estar agindo ali, trabalhando. E depois que veio Jesus, não, o Espírito Santo, o véu rasgou e aí falou, não, agora está liberado. Quem quiser conversar com Deus pessoalmente pode conversar, tá? E você tem que aproveitar essa oportunidade. Imagina como que era difícil no Velho Testamento. Você tinha que entrar lá no sacerdote e falar com ele, ó, leva a minha petição aqui. Aí o sacerdote entrava num lugar, num templo separado, onde tinha já ali o sacrifício imolado, e ele já entrava com a cordinha, porque se caso ele fosse fulminado, ele só puxava o corpo, né? Que era um lugar sagrado. Hoje não tem mais isso, hoje você tem livre acesso ao Senhor e você não aproveita essa oportunidade de conversar com Deus, de conversar com Cristo, né? É muito importante a gente estar fazendo as nossas orações, por isso que hoje a gente tem livre acesso e no Velho Testamento não, tá? Então entenderam isso? No Velho Testamento o Espírito Santo era mais assim, individual, ele falava com certas pessoas, agia com certas pessoas, tá? E as pessoas, os outros que quisessem um contato com Deus tinha que ser através de profetas e tal. Agora no Novo Testamento não, no Novo Testamento a gente já tem uma atuação coletiva, ele é livre, ele age no meio da igreja, ele manifesta com dons e profecias e ele é maravilhoso, né? O Espírito Santo agora é liberto, né? E tem a multiplicidade de dons, né? Como diz em Coríntios 12, 4, há múltiplos dons que o Espírito Santo pode agir nas pessoas, né? Ele é aberto a qualquer pessoa que aceitar a Cristo, você tem a oportunidade de receber o avivamento, a cura, a libertação, isso é livre para você, tá? Então a diferença da manifestação do Espírito de Deus hoje no Novo Testamento e antigamente é essa, que hoje Deus tem uma liberdade, o seu Espírito é livre, ele age de maneira irrestrita, qualquer pessoa pode ter essa manifestação. Sabe o que significa isso aqui, meu querido? Significa que você que está me ouvindo, eu que estou falando, nós temos a mesma autoridade que Moisés. Antigamente não era assim. Então você e Moisés tá no mesmo patamar. Você e Davi, você e Salomão, você pode ir direto no trono de Deus e falar com Deus, tá? Através de Jesus, você pode fazer isso porque o Espírito de Deus, ele é agora coletivo, ele não é individual como no Antigo Testamento, tá bom? Bom, observação, na grande tribulação, voltará a ser como no Antigo Testamento, duas testemunhas, 144 mil, que eu não vou falar agora, eu vou falar para frente. Tá, então como é que vai ser a manifestação do Espírito Santo? Você falou que na grande tribulação o Espírito Santo vai ser retirado, mas eu disse também que Deus tem meios de atuar com o seu povo, com a sua igreja. Tá? Não é porque o Espírito Santo abriu a porta para o anticristo, é que ele não vai estar lá, tá? É diferente a situação. Então eu acredito sim, que mesmo se o Espírito Santo não estiver na terra, as pessoas podem se converter. Por aquelas 4 razões que eu falei no vídeo anterior, tá bom? Mas mesmo se o Espírito Santo não estiver na terra, as pessoas podem se converter, mas vamos supor, o Espírito Santo continuou na terra. Tá? Ele está presente aqui na terra, ele ainda vai estar levando as pessoas à consciência do pecado, do juízo, né? Então é muito interessante isso aqui. Isso aqui que eu estou falando está no livro do pastor Gabriel Porto, que eu já falei sobre ele, vou deixar o link na descrição do vídeo que eu falei sobre o livro, tá? Muito bom, isso aqui está lá no livro, tá? Muito interessante. Então, basicamente existem 2 teorias sobre essa questão do Espírito Santo. Parece polêmico, mas é bem tranquilo de entender. Vamos lá. A primeira teoria
ela diz que o Espírito Santo, né, vai ser totalmente retirado da terra. Aqui, ó, ele pega esse versículo aqui e fala assim: e agora vós sabeis que o que detém para que seu próprio tempo seja manifesto, porque já é mistério da injustiça, opera somente a um que agora retém, até que do mesmo seja retirado, tá? Então, o que é esse grupo de pessoas que entende que o Espírito Santo vai ser retirado na grande tribulação fala? Essa aqui é uma teoria muito interessante. Muito tempo eu até acreditei nela, né? Hoje eu tenho meio em dúvida em qual que eu vou ficar. Mas essa teoria fala o seguinte, que tá aqui o anticristo, né? Esse aqui é o anticristo, ele tá machucado, coitado, ele ainda não tá atuante. E ele tá doidinho para entrar aqui na Terra para fazer o papel dele, né? Para desempenhar a função que ele tá designada, né? Bom, mas porém tem uma porta aqui. Essa porta é o Espírito Santo. Ela tá fechada. Ela não permite que o anticristo venha para o mundo. Por que ela não permite ainda? Porque, segundo a Bíblia, é preciso que o evangelho seja pregado a todas as nações, porque no dia que o evangelho for pregado, aí vai ser justo, né? Porque todo mundo conheceu. Aí ninguém vai poder chegar e falar, ah, mas eu nunca ouvi falar de Cristo. Ouviu sim. Ninguém vai poder dizer que não ouviu falar de Cristo quando começar a grande tribulação, porque ele já fez o papel de falar para todo mundo. Você pode até não aceitar Jesus, mas que ele falou, tá bom? Essa primeira teoria crê no seguinte, tá aqui o anticristo, ele está sendo bloqueado pelo Espírito Santo. Aí vai surgir a grande tribulação. O que vai acontecer? Quando as grandes tribulações surgir, o Espírito Santo, que está representado por esse anjinho aqui, vai sair e vai chegar o anticristo. Ou seja, essa primeira teoria diz que o Espírito Santo não vai ficar na terra durante a grande tribulação. E tem muita gente que crê nisso, tá, pessoal? Não tenho nada contra, inclusive eu acreditei muito nessa teoria há muito tempo. Hoje eu tenho meio que minhas dúvidas, tá? Então eu deixo para você essa indagação aí. O que você acha, né, nessa teoria? Então essa teoria fala que o Espírito Santo vai ser retirado totalmente e aí o anticristo passa pela porta, porque a porta se abriu e ele chega até a terra, tá bom? É claro que isso não quer dizer que ele não já está na terra. Pode ser que já tenha um anticristo na terra, entretanto ele não está atuando. Ele não pode manifestar como a Bíblia diz, ele tem que ficar retido ali, tá? Então, o que retém o anticristo de vir até a terra seria o Espírito Santo. Essa é a primeira teoria. O Espírito Santo é tirado, o anticristo volta, tá? Agora vamos para a segunda teoria sobre essa questão. A segunda teoria também lê o mesmo versículo, só que eles leem com uma forma diferente, que é o seguinte. Segundo eles, o anticristo ele está sendo bloqueado pelo Espírito Santo. Até aí as duas concordam. Só que nessa teoria eles falam o seguinte, que quando o anticristo vier, né, as portas vão abrir para o anticristo, mas o Espírito de Deus ainda vai continuar na terra. Com ação menor, né? Vocês notaram que o tamanho dele diminuiu, olha só. A ação dele vai ser menor e o anticristo abriu. Então, nessa teoria, ela diz o seguinte, que o Espírito Santo apenas abriu a porta para o anticristo, mas ele continua na terra exercendo o papel que Deus tem para os eleitos dele, inclusive ajudando as duas testemunhas que vão vir no futuro, e também ajudando os 144 mil que vão pregar o evangelho. Então, esse Espírito Santo vai estar atuando ainda, mesmo que ele não tenha poder de bloquear o anticristo, porque o anticristo é um mal necessário, né? Ele vai estar ali ajudando o povo de Deus. Então, é uma teoria muito interessante, está no livro do pastor Gabriel Porto, eu achei muito bacana, mudou um pouco os meus pensamentos sobre isso, mas ainda estou estudando sobre esse tema. E é isso aí que eu quero te perguntar nesse vídeo. O que você acha? O Espírito Santo vai ser retirado totalmente da terra? Só vai ficar o anticristo? Ou o Espírito Santo vai liberar a vinda do anticristo, mas ele ainda vai estar atuando? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês sobre essa leitura de 2 Tessalonicenses 2, 6, 7. Como vocês estão vendo, escatologia é uma questão de acessório, né, pessoal? Escatologia, a gente não precisa brigar por causa da escatologia.
existem as teorias e você escolhe aquela que é mais interessante para você. Isso aqui não vai salvar a sua vida, é só um estudo a mais, tá bom? Bom, muitos pensaram que, por exemplo, o Hitler, né? Ele foi intitulado muitas vezes como anticristo. Por quê? Hitler tinha o perfil do anticristo. Por quê? Ele defendia amplamente, né, o domínio da Alemanha sobre todo o mundo, né? O anticristo faz isso, ele quer defender um só país dominando todo mundo, né? Ele quer fazer da Alemanha um único país, né? Ele enaltece a raça ariana, o anticristo faz isso também, que ele só quer que as raças que não creem em Jesus que sejam exaltadas. Então todo mundo que é do lado do anticristo vai ser beneficiado. Os que são do lado de Cristo serão perseguidos. Então ele tem essas características aqui de dominar a terra, tá? Então muitos acharam que o anticristo era o Hitler e não era, porque não tem nada a ver nesse contexto que nós estamos vendo, tá? Uma das coisas é porque o anticristo ainda não chegou, não teve arrebatamento, então não pode ser Hitler, tá bom? Beleza? Bom, agora eu quero dar para vocês algumas características a mais sobre o anticristo. Cara, isso aqui é uma polêmica, tá? Cada linha teológica pensa sobre isso aqui diferente, então eu tô dando aqui o meu ponto de vista. Muito do que eu falo aqui tá ali dentro do livro do pastor Gabriel Porto, né? Mas algumas coisas eu não concordo com ele, outras sim, tá? Então a gente vai dialogando. Não precisa brigar por causa de escatologia, gente. Eu fico besta porque que as pessoas brigam por causa de escatologia. No final é tudo igual, né? Todas as teorias vai culminar no quê? Céu e inferno, acabou. Então é só o que muda é o percurso, né? Então eu não vou ficar brigando por causa de escatologia, não vou mesmo, tá? Eu vou apenas apresentar o meu ponto de vista. Então a gente vai ver aqui, ó, que em Daniel 9:27, que a gente já leu muitas vezes, fala assim: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será determinado sobre o assolador. Daniel 9:27. Esse texto de Daniel 9:27 é muito polêmico e tem muita discussão sobre ele, cada um pensa de um jeito. Eu vou dar apenas a minha opinião, não sei se estou certo ou errado, eu vou só dar aquilo que eu penso, tá? Pode ser que no futuro até mude de opinião e venha até vocês e fale, não penso mais assim, mas eu vou falar aqui aquilo que eu leio e entendo, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Aí tá claro, né? Os 7 anos, né, da grande tribulação, e o anticristo vai vir e falar assim, ó, eu vou fazer um acordo com o mundo, né? E eu vou dar paz para o mundo inteiro. E esse acordo é de 7 anos. Só que o que vai acontecer? Na primeira metade da semana, ele vai quebrar o acordo e aí ele vai mostrar quem ele é, tá? Ele vai vir sobre as asas da abominação, virar o assolador, então etc. Então a primeira coisa que vocês estão vendo aqui, que tá claro isso aqui na Bíblia, tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse texto e tentar imaginar como as coisas vão acontecer. Bom, imaginando um pouco, ele vai assinar um acordo de paz entre Israel e Oriente Médio. Na verdade é o seguinte, esse acordo de paz será feito no mundo inteiro. Mas só que Israel e o Oriente Médio têm uma briga tão forte que o cara que conseguir fazer um acordo com Israel e o Oriente Médio, ele provavelmente vai fazer o acordo com o mundo todo. Porque o mais difícil é esses dois, tá? Então, e aí tem países que defendem tem países que, por exemplo, os Estados Unidos defende Israel, né? Mas tem outro país, né? Rússia, se eu não me engano, defende o Oriente Médio. Então, isso é uma briga global, né? O cara que conseguir fazer um acordo com Israel e o Oriente Médio, com certeza vai ganhar o mundo todo. Porque é tão difícil fazer isso, né? E o anticristo vai fazer isso, tá? Porque está falando aqui, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Bem claro aqui, né? Outra coisa interessante, ele terá um charme e o carisma quase hipnótico, né? Mais pra frente vocês vão ver que o anticristo, ele é quase um mágico. Ele consegue te enganar de uma forma que você cai na cilada dele, né? Inclusive, se eu não me engano, foi no Filmes Deixados para Trás, ele matou 2 caras na frente de muita gente. E o que essas pessoas acabaram enxergando?
que os dois tinham se suicidado e o anticristo que matou. Então ele consegue mexer na sua mente e te enganar, né? Ele tem um poder quase hipnótico. As palavras dele soam muito bonitas e as pessoas são enganadas facilmente, tá? O poder do anticristo é esse aí, né? O charme, tá bom? E uma coisa que você pode obter aqui também é que ele terá a simpatia do exército mundial, se tornará a maior autoridade global. Ou seja, ele vai ganhar os corações dos generais do mundo inteiro, né? E ele vai convencer esses exércitos a se tornar um exército só, né? Então nenhum líder mundial, nenhum presidente, nenhum rei vai conseguir ir de contra ao anticristo, porque ele vai ganhar todos os exércitos do mundo, né? Então praticamente isso que está acontecendo, né? Para vocês que não estão entendendo, a ONU ela tá tentando formar um exército, né? Um exército da ONU, né? E é bem provável que ela, nesse intuito aí, vai conseguir, e vai ser um exército muito grande, muito poderoso, que tem potencial para bater de frente com todo o exército do mundo inteiro, tá? E muitos dos generais do mundo inteiro vai se aderir a esse exército, vai ser convencido pelo anticristo, tá bom? Um outro versículo, Daniel 11:27, ele fala também que o anticristo ele vai dar a glória e a honra ao Deus da fortaleza. O que é esse Deus da fortaleza? Praticamente é o próprio anticristo, né? O demônio, né? Então ele não vai dar glória nunca para Deus e nem para Cristo. Ele é contra Cristo. Ele vai apoiar esse Deus da fortaleza, que no final provavelmente vai ser ele próprio. Ele vai dizer: eu sou o Deus, né? Então ele é esse Deus da fortaleza. Ele trará muita prosperidade, principalmente nos 3 anos e meio iniciais. E muitas das prosperidades são falsas, é óbvio, são enganações, mas algumas são verdadeiras, tá? Isso está em Daniel 8:25. Então o anticristo vai vir, vai ficar prometendo um monte de coisa. Vamos supor que ele consiga fazer aí uns 10%, né? Lá no filme, por exemplo, Deixados para Trás, teve um pesquisador que ele conseguiu fazer uma forma de alimento mais rápido e que poderia matar a fome do mundo inteiro, né? E o anticristo conseguiu convencer esse cara a ficar do lado dele. Então ele vai sim trazer alguns benefícios aí para a humanidade. Nos 3 anos e meio, muita gente vai se achar assim, nossa, que cara legal, que líder mundial maravilhoso, ele tem que ser o presidente do mundo todo, ele está resolvendo o problema do mundo todo mundo vai ser enganado, né? E só os cristãos que não são enganados, os crentes vão ser perseguidos. E ele vai falar: não, você tem que deixar de ser crente, você tem que vir para o meu mundo, você tem que aceitar aqui o anticristo, né, e tal. E os crentes vão ser perseguidos desde o primeiro dia da grande tribulação. Mas para as outras pessoas que acreditaram no anticristo, elas vão vencer, os negócios vão prosperar, as coisas vão começar a melhorar nesses 3 anos e meio, tá? Como diz aqui nessa aliança de Daniel 9:25. Bom, o anticristo, ele quer unificar as coisas. Então ele quer, por exemplo, um único exército, uma única moeda, um único mundo, e ele vai governar. Vai ter líderes? Vai ter presidentes, reis? Vai. Só que esses líderes e presidentes vão acatar a ordem do anticristo. Botar uma única moeda, uma única língua. Por quê? Fica mais fácil de gerenciar e controlar as pessoas, tá? E eu vou falar um pouquinho agora da questão da língua, né? Onde que está escrito isso, que tem que ser uma língua só? Onde que as pessoas que estudam escatologia falam sobre isso? Na verdade, nem precisa você estudar escatologia para entender isso. É muito mais fácil controlar o mundo inteiro se você tem uma única língua, né? É bem mais fácil. Imagina você que é um líder mundial, chega num país que fala uma língua absurda, você fica boiando o que os caras estão falando, é difícil de dominar. Então, o ideal é ter um idioma só, né? E não é muito difícil disso acontecer não, pessoal. Você sabe que o inglês é falado no mundo inteiro, então provavelmente o inglês será essa língua mundial aí que o anticristo vai usar. Mas você vê onde que fala isso na Bíblia? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, em Apocalipse 13, 7 e 8 diz o seguinte: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, foi permitido, né? Quem permitiu? Deus permitiu que o anticristo fizesse guerra contra as pessoas que são santas, aqueles que creem em Cristo.
e ele tem o poder sobre a tribo, língua e nação. Quer dizer o seguinte, que ele vai escolher o mundo como que vai ser, a língua que vai ser falada e todas as nações vão se curvar diante dele. E adoraram-no todos que habitavam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então vou dar um destaque para isso, né? Toda tribo, língua e nação. E todos que não têm um nome no livro da vida, porque se você tem um nome no livro da vida, você crê em Cristo, você crê em Deus. Então você não vai cair na cilada do anticristo. Você vai ser perseguido por ele, mas não vai cair na cilada. Entretanto, os que são aliados do anticristo, ou seja, não tem o nome escrito no livro da vida, vai aceitar essa condição que o anticristo vai querer, que ele vai querer tudo unificado, ou seja, ele vai dizer para o mundo, falar assim, ó, só existe uma forma do mundo prosperar, é unificando tudo, ou seja, né, não tem como um país prosperar se o outro não prospera, então ele vai tentar unificar tudo, criar uma única moeda, uma única língua, a gente vai falar sobre isso também. Beleza, pessoal? Então, a ideia é ter uma única moeda. Provavelmente não vai ser o real, né? A ideia de uma moeda única não é algo novo. Já tem muitos economistas, advogados que tentaram provar que uma moeda única é o ideal, né? Porque diminuirá as taxas de câmbio, diminuirá os impostos e tal. Ele tenta provar há muitos anos, esses advogados tentam provar que uma moeda única é mais viável para o mundo do que várias moedas. Então isso não é coisa nova. E aí surge quem? Surge o Bitcoin, né? O Bitcoin, que é essa moeda global, ela não tem tarifa, você pode usar ela no mundo inteiro com segurança, né? E isso me lembra a questão que ele fala de dominar o mundo todo. Quem sabe a moeda que ele está falando de ser uma moeda unificada seja o Bitcoin? Não sei, o que vocês acham? Será que a moeda única do anticristo vai ser o Bitcoin? Não sei. E uma coisa interessante dizer, está escrito lá em Apocalipse 3, 16, 17, que diz: o anticristo estabelecerá uma nova ordem mundial onde será implantado um chip na fronte ou na mão direita para controlar a população e separar os eleitos do dominado. Essa parte do chip eu não vou entrar agora, né? Mas também faz parte dessa única moeda que vai ter no mundo todo, controlada por chips. Essa parte dos chips eu vou deixar para frente, que aí eu vou debulhar ela com mais detalhes, tá bom? Mas eu quero que você agora imagine como que será esse mundo, né, onde o anticristo determina a língua e determina a moeda que vai ser está ali no mundo todo, né? Como eu disse para você, haverá uma única língua, né? Provavelmente será o inglês, que todo mundo será obrigado a falar, porque o anticristo vai colocar uma lei para ser assim, né? E também um poder militar mundial único, né? Como falso pretexto de garantir a liberdade, o anticristo terá domínio sobre um exército mundial e gigantesco, muitos provavelmente ligado à ONU. Nenhum líder mundial terá força contra esse exército e terá de prestar obediência ao anticristo. É o seguinte, o anticristo chegou, ele enganou todo mundo com sua lábia, os generais vão cair na onda dele, vai formar um exército só, e aquele presidente que não for contra o anticristo, ele não vai ter voz, coitado. Ele vai chegar para o exército dele e falar, ó, você tem que atacar o anticristo. Aí o exército falou assim, o quê? Eu vou me juntar a ele. Né? Então não terá voz, o exército será unificado, então não tem como qualquer pessoa pensar em lutar militarmente com o anticristo. Ele vai dominar todos os exércitos, vai ter um único exército que vai ser liderado por ele, né? Todos os generais e todos os presidentes e líderes que provavelmente vão continuar existindo, eles vão obedecer à ordem do anticristo. Então, por exemplo, tem um presidente aqui da Venezuela, um do Brasil, dos Estados Unidos, todos vão obedecer à ordem do anticristo. Senão, ele vai exterminar, não é verdade? Bom, terá uma única bandeira também, provavelmente uma bandeira feita pela ONU, alguma coisa desse tipo, né? Essa bandeira vai ser a bandeira do mundo inteiro, unificada, né? Então as pessoas vão perder a sua nacionalidade. Então, por exemplo, aquele espírito de Olimpíada, né, que você defende o seu país, vai acabar porque vai só ter uma única bandeira, né?
A ideia de uma bandeira única surgirá como forma de resolver todos os problemas do mundo. Ele vai alegar o seguinte: só tem um jeito de resolver os problemas do mundo: se o mais rico ajudar o mais pobre. E essa que vai ser a ideia básica da campanha do anticristo, tá bom, pessoal? Ele vem com a promessa de acabar com as desigualdades, as fronteiras entre países, e cada país terá um líder, porém o anticristo será o chefe maior, tá bom? Provavelmente não vai ter terrorismo, porque como ele é um líder, ele vai dominar sobre os países árabes, Oriente Médio, tudo, ele vai dar as cartas, né? Então, ele sendo o líder, ele não vai permitir terrorismo, né? E todos vão obedecer apenas o anticristo. Nesses 3 anos e meio, pessoal, vai ser uma paz tão grande que todo mundo fala: que maravilha, ele é Jesus, ele é o Senhor, porque ele vai resolver o mundo. Vai até parecer que a gente entrou no milênio. Mas não se engane, o anticristo nos 3 anos e meio inicial, ele está apenas montando, né, as coisas para depois dar uma grande virada no mundo, né? Ele só está enganando as pessoas, mas uma hora ele vai se mostrar quem ele é de verdade. Já próximo de acabar os 3 anos e meio, né? Eu acabei de falar para vocês que o anticristo, nesses primeiros 3 anos e meio, o que ele vai fazer? Vai tentar instaurar uma moeda única, provavelmente uma moeda digital, que é implante, né, na mão ou na testa. Ele vai tentar colocar uma única bandeira, ou seja, uma nação mundial, não vai ter nacionalidade, ou seja, você tem que obedecer a essa nação. Ele vai ter um único exército, ele vai ter uma única moeda, né, uma única moeda que compra, uma única língua. Então, a ideia do anticristo é unificar tudo, tá? Tudo ele vai controlar, tá bom? Essa é a ideia principal. Já chegando na segunda metade da grande tribulação, ele vai começar, antes um pouquinho, ele já vai começar a apresentar uma nova religião. Essa religião, ela vai ter que ser aceita no mundo todo, ela é bem bacana e coerente, né? Ela não atrapalha nada as outras religiões, vai parecer uma religião ecumênica, onde todos podem seguir, né? E ele vai começar a apresentar um camarada que chama falso profeta, tá? E o falso profeta a gente vai falar no próximo vídeo. Mas ele vai começar a apresentar essa religião, e quando você pensar que não, você vai estar sendo obrigado a estar seguindo essa religião. E então vai acontecer um negócio que a gente chama de idolatria forçada ao Deus falso, tá? Isso aqui já está próximo da segunda metade. Então ainda estou dentro dos 3 primeiros anos e meio. Depois a gente vai entrar na segunda metade da tribulação. E aqui tem alguns versículos que é muito interessante de ler, que é importante você entender, ó. Este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses. Falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então esse tempo do anticristo é permitido por Deus, tá? Por que é permitido o anticristo surgir e tal? Eu já falei isso no vídeo. É porque tem gente que não aceita Cristo, pode fazer o que quiser, ele não aceita. A única forma que Deus viu para que as pessoas aceitassem a Cristo é permitir a grande tribulação, tá? Então o anticristo é um mal necessário. Deus permite que ele atue, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai se sentir um Deus. Aí, já aproximando dos 3 anos e meio, ele vai falar: não, eu sou Deus, eu sou maior que Cristo, eu sou isso, eu sou o cara, tal, eu sou isso, você tem que me referenciar, dizer o Deus anticristo. Então ele vai se achar um Deus, ele vai ser o bambambam, ele vai, por força, obrigar as pessoas a adorarem a ele, tá? E vai ser obrigado, senão você vai morrer, tá? Essa aqui é a questão do anticristo, tá aqui em Daniel 11:36, claríssimo, para quem quiser ver, né? E além dele se achar um Deus, ele vai perseguir quem adora o Deus verdadeiro, quem adora Cristo, né? Todos os cristãos serão perseguidos. Se não adorar o anticristo, vai ser morto, perseguido, torturado, tá bom, pessoal? Daniel 11:36. E aqui em 2 Tessalonicenses 2:4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se o adora, sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse aí é o anticristo. Ele acha que ele é um Deus
Ele se senta no templo como Deus e ele quer parecer a Deus. E você que não adorar o anticristo, você vai ser morto, perseguido ou torturado. Mas uma coisa eu te digo, se você ficar para a grande tribulação, não se curve diante do anticristo. Porque se você curvar diante do Cristo, você receber a marca da besta, você vai para o inferno. É melhor passar 7 anos de tortura do que uma vida inteira no inferno, tá bom, pessoal? É o que eu estou dizendo aqui para vocês. Presta atenção e fica ligado, tá bom? Bom, aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a trindade demoníaca. Muita gente tem confusão, inclusive eu fazia confusão sobre isso. Uai, o que é anticristo? O que é demônio? O que é falso profeta? Eu não estou conseguindo entender. É o seguinte, pessoal. Deixa eu explicar para vocês entenderem. Ó, o anticristo não é o demônio e também não é o falso profeta. Eles são ferramentas do mal para te tirar da presença de Deus, tá? Todos eles trabalham juntos, né? Pode até parecer que o anticristo ele é arrogante, ele quer ser maior do que Satanás, maior que Lúcifer. Não é assim. O objetivo do anticristo, do falso profeta, dos demônios, de Lúcifer, é te tirar da presença de Deus. Esse é o objetivo deles, tá? Eles não são concorrentes, eles são aliados, tá? Então põe isso na sua cabeça. É porque tem gente que chega assim, mas o diabo permite que o anticristo domine sobre a terra? Como que ele não tem orgulho? Não, porque eles são aliados. Vocês estão entendendo? Eles são aliados. Eles têm um propósito junto, comum, que é te tirar da presença de Deus. Então, como é que funciona essa aliança, essa trindade demoníaca? Vem comigo. Vamos ler esse versículo aqui junto, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse aqui é o anticristo. Então o objetivo dele é perseguir cristão, né, e trazer o máximo de almas para o inferno, tá? O objetivo dele é esse, tá? Então, como é que funciona a trindade demoníaca na grande tribulação? Esse aqui eu estou falando só no período da grande tribulação, tá? Então nós vamos ter aqui esse desenho aqui que eu fiz dessa carinha redondinha, é o anticristo. Ele está no ápice da pirâmide. Ele se acha o rei, ele se acha o dono da festa, ele é o bambambam, ele deve ser adorado, ele deve ser reverenciado, ele se sentará no trono e se achará o bambambam, tá? Aqueles que não adorarem o anticristo vão ser perseguidos e mortos, e aqueles que adorarem o anticristo, aparentemente vão se dar bem na vida, mas as coisas vão mudar daqui a pouco, tá bom? Então, o anticristo é esse cara. Bom, aqui nós temos o diabão, né? Esse bicho feio aí, né? Ele não é que ele é menor que o anticristo, eles são aliados. Então, ao mesmo tempo que o anticristo está ali fazendo o seu papel, o diabo também, junto com o inferno e os demônios, estarão atuando em massa nas pessoas, tentando convencer o máximo de pessoas possível a tomar a decisão errada de ficarem do lado do anticristo. Porque se o anticristo ganhar, o demônio também ganha. Eles não são concorrentes, eles são aliados, tá? Então, ao mesmo tempo que o anticristo está ali prometendo mundos e fundos, né? E fazendo algumas coisas acontecerem, o diabo está junto com o inferno trabalhando nas pessoas, tá? Então, como é que funciona a ação demoníaca? O que o diabo faz? A Bíblia diz que quando a gente dá brecha para o demônio, ele atua na nossa vida, tá? Então, o diabo vai trabalhar nessas brechas, né? O anticristo está lá prometendo as coisas e o diabo está aqui, ó. Você está vendo como que o anticristo é bom? Vai lá, adora ele é maravilhoso, né? Então, ao mesmo tempo que o anticristo está lá atuando, o diabo está aqui fazendo o seu papel de tentar convencer as pessoas para o erro, para o mal, tá? E como o Espírito Santo ele está um pouco limitado, aí o diabo vai cair em cima, né, meu querido? Ele vai fazer seu papel e muitas pessoas vão cair mesmo, vão ser enganadas, tá? E a outra pessoa que vai surgir será o falso profeta, que eu vou falar no próximo vídeo. Esse mago aí que está dando esse pulinho, né? Ele é o falso profeta que vai surgir, né, no futuro aí para concretizar essa tríade demoníaca, tá? Então, o que o falso profeta vai instaurar? Ele vai instaurar uma religião na terra toda para adorar o anticristo, tá?
Então todos têm o mesmo objetivo, fazer com que o anticristo alcance um número maior de pessoas, porque se o anticristo prosperar, as pessoas vão cair na cilada dele e muita gente vai para o inferno, e o objetivo do demônio é qual? Tirar as pessoas da presença de Deus e levar elas para o inferno. E qual que é o objetivo de Deus? Deixar que as pessoas venham para a luz, conheçam a Cristo e mudem a sua vida. Tá aí a tríade demoníaca, e eu espero que vocês tenham entendido sobre ela. Já no finalzinho dos 3 anos e meio, o anticristo ele vai parecer lindo, maravilhoso. Sabe aquele filme de cinema que o vento joga nos cabelos e aquele personagem maravilhoso surge, que todo mundo acha lindo, maravilhoso, todo mundo gosta? Então, esse aí é o anticristo. Aqui, ó. E vi uma das cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Muito provavelmente o anticristo vai participar de um atentado falso. Alguém vai tentar matar ele falsamente, porque ele não morre, né? E aí vai tentar matar ele, e aí ele vai dar aquela encenação maravilhosa, surgindo da fênix, né? Das cinzas, e todo mundo vai falar, olha, ele realmente é o Cristo, ressuscitou, olha que maravilha, vamos adorar o anticristo. É esse falso pilantra miserável que vai tentar te enganar aí, tá? Esse camarada é o anticristo. Ele vai tentar até mesmo ressuscitar para enganar as pessoas. Mas é uma falsa ressurreição e você não pode ser enganado por isso. Por isso que eu estou te falando nesse vídeo. Se você ficar para a grande tribulação e o camarada morrer e ressuscitar, você já sabe que é falso. É tudo encenação, tá bom? Bom, ele também começará a iniciar essa falsa religião unificada, tá? Será uma religião única, onde todas as religiões podem entrar, né? E vai ser uma maravilha, no papel uma coisa linda, mas na prática é uma perversidade total, tá bom? Ela vai ser liderada pelo falso profeta, que na Bíblia chama o lobo em trás de ovelha, né? Vestido de ovelha, né? Esse aí será o falso profeta. Bom, o próximo episódio a gente vai falar sobre o falso profeta. Finalmente eu vou mostrar para vocês esse camarada misterioso aí que a gente pode chamar de besta da terra, tá? E qual é o papel dele na grande tribulação, tá? Pessoal, para terminar eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós estamos no momento de aceitarmos a Cristo. Esse é o momento de você mudar a sua vida, cuidar da sua família, ser melhor como marido, ser melhor como esposo, ser melhor como, né, ser melhor como marido, ser melhor como filho. É o momento de você pregar o evangelho. Então esse é o momento que não tem mais tempo não, pessoal. Logo, logo Jesus vai voltar, arrebatar a sua igreja e já vai iniciar a grande tribulação, tá? E se você ficar para a grande tribulação, não caia na cilada do anticristo. Seja morto, seja perseguido, mas não aceite as promessas do anticristo. Fica firme, o Senhor estará com você, tá bom, pessoal? E é isso aí, muito obrigado, muito legal esse vídeo aqui para ajudar as pessoas a entenderem as coisas do futuro. Se você tem alguma sugestão, coloca aí. Se você não concordou com alguma coisa, coloca aí. E no próximo vídeo a gente vai continuar essa bagaça falando sobre o falso profeta. Bacana? Fique com Deus e fui, queridão!